Estes pés pisaram nos dois campos de batalha que o homem criou. O que mata e o que dá mais vida. Esta mão já pegou em armas, disparou gatilhos, disparou aplausos. Futebol e guerra cruzaram estes olhos, cercados por trincheiras, cavadas pelos dias, com decorações do tempo, pesam sobre os ombros. A sabedoria tem muitos quilos e só se deixa carregar por quem possui outras invisíveis conquistas, as experiências de vida. Com esta expectativa, paramos para conversar numa calçada de Montevideo, Uruguai, com este simpático senhor. Como é seu nome? Jacques Simon. Jacques. Jacques Simon. Queríamos saber do advogado aposentado Jacques Simon sobre 1930, a primeira Copa da história. Seu Jacques, de 89 anos, já foi logo dizendo que mandou o ingresso da final entre Uruguai e Argentina para ser leiloado na Inglaterra. Mandei o bilhete na Inglaterra, lo remataram. O ingresso foi vendido por mais de 6 mil reais. Deram menos de 2 mil para o seu Jacques. Arrependimento. Eu sei que se chegou a vender em $3.500. A mim me estafaram 2.500, me deram 1.000. Seu Jacques nasceu em Marsella, na França. Eu sou de nascimento francês, de Marsella. Mesma cidade onde nasceu alguém bem conhecido dos brasileiros. Zinedine Zidane, campeão da Copa de 98. Fez 2 gols na vitória por 3-0 contra o... deixa pra lá. Por falar em deixar, seu Jacques deixou a França e veio morar no Uruguai em 1930, ano da primeira Copa do Mundo, com 13 seleções. Seu Jacques tinha 9 anos. Vine com meu pai quando era menino. O pai, que veio trabalhar em Montevideo, levou seu Jacques ao estádio Depositos para ver o jogo de estreia da França. Vitória por 4-1 contra o México. Seu Jacques viu, há 80 anos, Lohan marcar o primeiro gol da história dos mundiais. O primeiro gol da Copa do Mundo? Sim. Um francês, Lohan? Sim, se acorda você? No estádio Depositos. Acima do Lohan, na foto, em pé, com flores nas mãos para entregar aos mexicanos, estava Villaplane, 25 anos. O primeiro capitão da França em Copas do Mundo. O primeiro jogador nascido na Argélia, terra dos pais de Zidane, a jogar pela seleção francesa. Villaplane atuava pelo Racing Clube da França, da capital Paris. Cidade onde 10 anos mais tarde, seu Jacques reencontraria Villaplane, sem flores para entregar. – 1940, Segunda Guerra Mundial. A capital cultural do mundo é invadida e ocupada pelos soldados da Wehrmacht, o exército alemão. Paris sob os pés de Hitler. A bandeira do regime nazista é erguida no alto da Torre Eiffel. Lágrimas, aplausos, resistência francesa, convocada pelo general Charles de Gaulle. Insurreição armada contra a submissão do Estado francês ao poder nazista. No Uruguai, um estudante de 18 anos atende ao chamado. Seu Jacques, ele vai para a França e se junta aos 300 mil voluntários da resistência do general Charles de Gaulle. Depois, quando se declarou a guerra, me fui como voluntário com de Gaulle. Villaplane, ídolo do futebol francês, também se ofereceu como voluntário para Adolf Hitler. Villaplane, que tinha perdido tudo apostando em corridas de cavalo, passou a colaborar com os nazistas, caçando judeus integrantes da resistência francesa, em troca de prestígio e dinheiro. Como recompensa, o jogador de futebol Villaplane ganhou do Terceiro Reich o posto de subtenente da temida SS, Máquina de Matar.
unidade de elite responsável pela proteção de Hitler e o extermínio e genocídio de milhares de pessoas. O líder da seleção francesa na primeira Copa do Mundo também comandou na Segunda Guerra Mundial. O nazista Villaplan, que era muçulmano, foi um dos líderes da Brigada do Norte da África, formada por muçulmanos argelinos, como Villaplan. A unidade que Villaplan comandou era chamada pelos alemães de os SS de Maomé. A unidade que Villaplan comandou era chamada pelos alemães de os SS de Maomé. Ficou famosa pela crueldade de suas ações, que só tiveram fim depois que os aliados desembarcaram na Normandia e foram libertar Paris. Foi quando a luta do seu Jacques contra os nazistas passou a ser casa a casa, rua a rua, até o dia em que seu Jacques teve que prender o próprio ídolo, o jogador de meio campo que seu Jacques viu jogar na Copa do Uruguai. Ao ser capturado pela resistência francesa, Villaplan parecia não imaginar que iria pagar pelo que fez. Villaplan foi julgado e condenado por traição e crimes de guerra, acusado de cometer 10 assassinatos. Em dezembro de 1944, aos 39 anos, o meio-campo Villaplan, primeiro capitão da seleção francesa em Copas do Mundo, foi fuzilado. Seu Jacques venceu a guerra e nunca mais quis saber de futebol. Por isso eu deixei de interessar-me no futebol, não entende? Seu Jacques tem 89 anos. Tinha 9 anos de idade quando assistiu Uruguai e Argentina, a final da primeira Copa do Mundo no Estádio Centenário. E ele não esquece a camisa dos argentinos. Os argentinos tinham puesto a camiseta abaixo que dizia campeão. Os argentinos jogaram com uma outra camisa por baixo escrito campeão. Tiveram que engolir. Se la tuvimos que tragar. Imagens de 80 anos da final da primeira Copa, que seu Jacques testemunhou. 90 mil torcedores no Estádio Centenário em Montevidéu, Uruguai. Último minuto de jogo, Dourado manda para a área, Manco Castro de cabeça faz. Uruguai 4, Argentina 2. Para a jogada. Porque a bola merece destaque. A bola da discórdia. Uruguaios e argentinos queriam jogar com a bola que treinavam. Para acabar com a discussão, primeiro tempo com a bola da Argentina, segundo tempo com a bola do Uruguai. La Pelota, a bola em espanhol. Guarde bem este nome, pois La Pelota, na primeira final de Copa do Mundo, em 1930, tomou partido, atuando como 12º jogador em campo. Primeira etapa com a bola da Argentina, 2-1 para os argentinos. Segunda etapa com a bola uruguaia, virada, 4-2 para os uruguaios. E aquela que foi uma jovem pelota da vitória, é hoje uma enrugada, mas orgulhosa vovozinha de 80 anos. Também é tratada como princesa no Museu do Estádio Centenário. Castelo da Rainha, Taça Jules Rimet I e seus 11 fiéis escudeiros. Entre eles um nobre cavaleiro da superação. Um campeão do mundo portador de deficiência física, necessidades especiais. El Manco Castro. Seu Jacques sabe detalhes do que aconteceu porque Manco Castro foi o vizinho do apartamento de cima. Castro vivia aí arriba, era vecino meu. Manco Castro morreu em 1960 com 55 anos. Héctor Castro teve a infância interrompida aos 13 anos. Para trabalhar, ajudar a família a cortar madeira. Criança sem experiência, teve a mão direita arrancada do corpo por uma serra elétrica. Terminava ali o sonho de Castro de um dia se tornar médico cirurgião. Os amigos logo passaram a chamar Castro de O Manco. 13 anos mais tarde tiveram que acrescentar uma palavra ao apelido, pois todo o Uruguai passou a chamá-lo de Divino Manco. Era jogador de Nacional. Com 26 anos, Castro já tinha 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas de 1924 e 28. Depois dos títulos, a seleção uruguaia virou Celeste Olímpica. Castro fez o primeiro gol da história do Estádio Centenário e do Uruguai em Copas do Mundo. E na final, quando a Argentina ameaçava empatar e levar a decisão para os pênaltis, lá estava o Divino Manco, no último minuto, fazendo Celeste Olímpica 4, Argentina 2. E veja a alegria do Divino Manco. Vitória da superação do homem,
da igualdade. Se bem que Manco Castro, que em espanhol significa maneta, era sim um pouco diferente dos outros, por fazer a diferença em campo. Manco foi o herói do Uruguai, o primeiro campeão do mundo. Seu Jacques diz que era uma época em que os jogadores jogavam por amor à camisa, agora jogam por amor aos dólares. Era la época en que los jugadores jugaban por amor a la camiseta, ahora juegan por amor a los dólares. Agora todos só querem dinheiro, 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 dinheiro. Ahora es todo, plata, 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 plata. Mas, seu Jacques, ainda resta um que não pensava só em plata, 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 e que você viu jogar há 80 anos. O argentino Francisco Varallo é o único jogador ainda vivo entre os que disputaram a primeira final de Copa em 1930. Tinha 20 anos, hoje tem 100. Este ano, ao ser homenageado por um século de existência, Varallo disse: Nunca, en la vida de los años. Nunca nestes anos da minha vida tive um dia tão feliz. Feliz. E que felicidade ficam os vovôs quando suas histórias não são esquecidas. E quantas andam por aí, sem serem notadas? Histórias de heróis anônimos.